Olá você, meu irmão, minha irmã do canal Diácono Antônio Francisco. Alegria mais uma vez estar com vocês aqui para a gente continuar ensinando o que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina sobre a sua doutrina. Essa é o intuito desse canal, de catequese, levar a catequese para a gente conhecer o caminho, para a gente caminhar na luz de Cristo. Peçamos hoje a Nossa Senhora que interceda por nós nesse assunto que eu vou falar. E o que eu vou falar hoje é sobre exatamente uns 2 vídeos que eu vi na internet, e tem mais alguns, que fala sobre da seguinte forma. Por exemplo, eu vi um vídeo de um sacerdote, ele estava num programa de podcast, né, numa entrevista, e aí um entrevistador se diz que era homossexual e perguntou para esse sacerdote se tinha lugar para ele no céu. E qual foi a resposta desse sacerdote? Que sim, que tinha lugar para ele no céu, que poderia ficar tranquilo, que no céu tem lugar para todo mundo. No outro vídeo que eu vi, o outro sacerdote respondendo a pergunta, aí no caso é de uma mulher, uma lésbica, que fez uma pergunta da seguinte forma: sou lésbica, tem lugar para mim na igreja católica? Aí o padre responde da seguinte forma: sim, minha filha, tem lugar para você na igreja católica, e a igreja católica tem lugar para todo mundo. É claro que essas respostas elas estão corretas, mas incompletas, poderia dizer, né? Porque a igreja católica, sim, ela acolhe a todos. Todos nós somos pecadores, né? Cada um tem a sua fraqueza, né? Por isso, São Paulo, né, nos adverte, escreve, para que nós não julguemos ninguém. Porque tem pecado que, por exemplo, eu não cometo, o que o outro comete, as fraquezas dele. Tem alguns pecados que o outro comete, eu não cometo esse pecado, eu não tenho essa fraqueza. Enfim, nós não cometemos os mesmos pecados, podemos dizer assim. Por isso nós não podemos, um dos motivos, né? Nós não podemos julgar ninguém, porque também nós pecamos, somos pecadores. Só Deus pode julgar, né? Então, como o padre disse, não julgou esse homossexual, essa lésbica, e é claro, nós não podemos julgar. E como eu disse, ele respondeu a verdade. O céu tem lugar para a pessoa que é homossexual, que é gay, a igreja acolhe uma lésbica, desde que viva a castidade, desde que viva em estado de graça. E isso serve para qualquer um de nós, seja solteiro, solteira, seja aquele que é casado. Porque para nós estarmos na igreja, em comunhão com Cristo, nós precisamos estar em estado de graça. Isso vale para todos. Porque a resposta da forma que foi dada, a impressão que a igreja acolhia um homossexual e ele poderia continuar vivendo a prática homossexual, que não era pecado. Da forma que o sacerdote respondeu a pergunta, que acolheria a lésbica, que ela poderia viver em pecado, vivendo a prática, né, homossexual, que não era pecado. Então, eu acho que a resposta ficou incompleta por esse motivo. É como também uma vez uma resposta que o Papa Francisco deu no avião, talvez vocês conheçam, que ele disse assim: se uma pessoa é gay e busca Deus com amor, quem sou eu para julgar? É claro que o Papa Francisco estava certo. Quem é o Papa Francisco para julgar? Quem sou eu para julgar alguém? Mas a resposta, não sei porque o motivo, foi uma pergunta lá, uma entrevista. Talvez o Papa Francisco não teve nem tempo naquele momento, de explicar, entrar em detalhes. É claro que o Papa Francisco, se ele tivesse que explicar mais detalhadamente, ele diria: você é acolhido, você é bem-vindo, mas a prática
homossexual é pecado, né? E então a igreja acolhe a todos, mas precisa que a pessoa que tem essa tendência não, vive a castidade, né? Então, o que é pecado é essa tendência à homossexualidade. A prática homossexual que é pecado. E aí eu queria ler no Catecismo da Igreja Católica o que é esse ensinamento da Igreja para nós sobre a homossexualidade, que está no parágrafo 2357, que diz assim: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. Olha só o que o Catecismo diz aqui. Isso aqui está na Sagrada Escritura, que apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados. São contrário à lei natural. Fecham o ato sexual, o dom da vida. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum pode ser aprovado. O que o Catecismo está dizendo aqui? Uma relação homossexual fecha ao ato a vida, porque para gerar uma vida somente entre um homem e uma mulher, que foi criado por Deus. Dois homens, duas mulheres nunca vão gerar outra vida. E o Catecismo diz que é intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural. Qual que é a lei natural? É o que Deus fez, que Deus criou. Deus criou o homem e a mulher. É naturalmente. Quando um homem e uma mulher se unem sexualmente no sacramento do matrimônio, aí sim, esse ato não é pecado, é santificador, é unitivo entre os casais. Continuando aqui no parágrafo 2358. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresentam tendência homossexual profundamente enraizado. Essa inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito. Foi o que eu falei. A igreja acolhe a todos os homossexuais com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. O que o Catecismo ensina? A igreja acolhe com muito amor, com muito carinho, e a igreja entende, dizendo aqui no Catecismo, que é um sofrimento muito grande para as pessoas homossexuais. Mas aqui a igreja convida, né, a unir o seu sofrimento à cruz de Cristo. Esse é o ensinamento da igreja. Continuando no parágrafo 2359. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Ou seja, uma pessoa que tem tendência homossexual, uma lésbica, nesse caso que eu falei, ela pode e deve ser cristã, ser católica, ela pode buscar a Deus sacramentos desde que viva a castidade e até buscar a santidade,
que é a perfeição cristã. Olha que ensinamento do catecismo para nós. Bonito, né? Que são acolhidos todos os homossexuais. Desde, como eu disse e repito, que viva a castidade. Todos são acolhidos. Porque senão, dando um exemplo aqui, isso vale para nós todos. Um exemplo. É como se um homem, uma mulher casada, unidos no sacramento do matrimônio, disser para ele assim, olha, você vive o adultério. Não, mas você pode, a igreja te acolhe, você pode continuar vivendo no adultério, que não é pecado. Seria a mesma coisa. Uma pessoa, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui bem para você entender, que todos os pecadores são acolhidos. Uma pessoa que, por exemplo, é um assassino, que matou várias pessoas, a igreja acolhe esse pecador. Mas desde que ele se arrependa e tenha o propósito de não cometer mais nenhum crime, de não matar mais ninguém. Ou seja, a igreja acolhe a todos. Todos os pecadores, a igreja não acolhe o pecado. E para que nós continuemos na igreja, que é o corpo místico de Cristo, nós precisamos estar em estado de graça. Toda vez que nós pecamos mortalmente, nós perdemos a graça santificante, que é a união com Deus. E nós cometemos o chamado que a igreja ensina de um pecado mortal. Ou seja, nós por nossa culpa, com o pecado que cometemos, nós não fazemos mais parte da igreja. Nós somos um membro, poderíamos dizer, um membro morto, um membro amputado da igreja, se eu vivo em pecado mortal. Eu espero que tenha ficado muito claro para todos nós, seja para você que é católico, que é cristão, para viver na igreja em estado de graça, não importa qual seja a sua condição. Nesse caso aqui, falando especificamente para os homossexuais, tanto faz homem ou mulher, são acolhidos na igreja com muito amor, desde que viva a castidade, pode buscar a santidade. Isso vale para todos nós que queremos viver na igreja, buscando a Cristo, buscando a santidade. Eu espero que eu tenha ajudado a você nessa catequese. Peço que você compartilhe, dê o seu joinha, para que mais pessoas conheçam a verdade que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana.